Pra viver natural, pra ter mais saúde, conte com a Bifarma. Produtos manipulados por profissionais qualificados. Confiança é Bifarma. Cuidar da sua saúde não custa caro na Bifarma. Além de adquirir produtos de alta qualidade, ser atendido por profissionais qualificados, na Bifarma você cuida de sua saúde com economia e satisfação. Agora com um nutricionista para aconselhamento nutricional aos seus clientes e à população. Bifarma em Paranavaí, na Getúlio Vargas 1245, fone 3423-1220. Peça para o seu médico prescrever medicamentos manipulados. Com ele, você tem mais vantagens. Bifarma, natural e saudável de viver. E não esqueça, ligue pra cá, 3446-2114, 3446-2107, deixe aí o seu nome com a Mônica, você vai estar concorrendo logo mais às 9 horas da manhã ao maravilhoso kit de produtos cosméticos aí no oferecimento da Bifarma de Paranavaí. 8h24, bom dia. Está entrando no ar, a partir de agora, na Rádio 101.9 FM, o programa Conversando sobre Saúde. Um programa que tem como objetivo debater de forma descontraída e instrutiva assuntos pertinentes à saúde de modo geral, sempre focando a melhoria da saúde e qualidade de vida. No oferecimento Bifarma Farmácias de Manipulação, natural e saudável de viver. Rua Getúlio Vargas 1245, Centro de Paranavaí. Fone 3423-1220. Bifarma, natural e saudável de viver. Muito bom dia, um bom sábado para você. Nós estamos começando o programa Conversando sobre Saúde, um programa da Bifarma, não é? Que é administrado aí pela doutora Márcia Steiner. E claro, todos os sábados nós temos aí muitas informações e um assunto interessante todo sábado que vem, com certeza trazendo aí muita informação e tirando dúvidas dos ouvintes aqui da 101.9. E hoje nós vamos conversar com a alergista, a doutora Patrícia Cerveira, que vem falando sobre a asma, né? Um assunto que tem muitas dúvidas e muitas informações para os ouvintes a partir de agora. Primeiramente, vamos trazendo um bom dia aqui da doutora Patrícia Cerveira. Bom dia, doutora. Bom dia Paranavaí, bom dia região. Eu gostaria de agradecer primeiramente o convite da Márcia e da rádio para participar de um programa tão importante. Eu vim falar um pouquinho de asma, uma doença aí que agora no inverno, no friozinho, ela volta a aparecer, volta a ficar mais comum, para orientar as pessoas como saber se tem asma ou não, para poder fazer um bom tratamento. Doutora, a gente vem com esse tema então, asma, né? E na verdade, para a gente trazer aí os esclarecimentos para os ouvintes, o que na verdade é a asma? Bom, a asma é uma doença pulmonar, né? Então tem uma inflamação dos brônquios, que são os canaizinhos que vão levar o ar para dentro do pulmão. Esses canaizinhos, eles ficam inflamados por vários motivos que depois a gente vai conversar. E essa inflamação, o que ela vai gerar? Ela vai gerar um aumento do muco, da secreção pulmonar. Esse ar vai ter uma dificuldade maior de entrar no pulmão por causa dessa inflamação, né? E aí a pessoa vai começar a apresentar os sintomas da asma, que vai ser basicamente uma tosse, que na maioria das vezes é com secreção, mas pode ser seca também, e uma dificuldade respiratória. Doutora, alguns sintomas foram citados, mas os principais sintomas da asma, e a gente gostaria de saber aí se a asma tem uma idade para se manifestar, se manifesta-se em adultos ou crianças também têm asma. Bom, então basicamente, por causa dessa inflamação, a pessoa vai ter 3 sintomas principais. Ela vai ter uma tosse, que a maioria das vezes é com secreção, mas pode ser uma tosse seca também. Vai ter uma dificuldade respiratória, pode ser leve, mas pode ser grave também. E vai ter um chiado no peito. Aquele chiado que a pessoa fala, eu tenho um gatinho no peito, parece que tem um gatinho. Isso acontece porque o pulmão está tão inflamado que o ar tem dificuldade para passar mesmo, né? Então vai ter esse chiado no peito. A falta de ar, ela pode acontecer durante o dia todo, mas esses sintomas, eles são mais importantes à noite, talvez até porque a temperatura caia também. Às vezes a falta de ar é tão importante que a pessoa não consegue nem dormir deitada, ela tem que sentar para conseguir respirar melhor. A asma, ela pode aparecer em qualquer fase da vida. Quando a criança é pequenininha, ela tem a primeira virose respiratória, ela já pode apresentar o primeiro sinal de asma, né? Às vezes até o médico fala, olha, tá com uma bronquiolite, que é uma inflamação do pulmão também. E daí
Daí pra frente, ela pode apresentar outros episódios de chiado, ou toda vez que ela gripa, ou nem necessário uma gripe. Ela pode começar de uma hora para outra com esse chiado no peito, com essa tosse, e disso já ser classificado como asma. Na verdade, a gente vai falar que é asma mesmo, uma criança pequenininha, depois que ela tem 3 anos. Até lá, se ela tiver vários episódios de chiado, ela é tratada e classificada como um bebê chiador, né? Um bebê que chia, um bebê que tem esses episódios de chiado no peito. Depois dos 3 anos, se ele continua chiando, ele é classificado como asma. Mas a asma também pode aparecer durante a juventude, durante a adolescência. Uma pessoa que nunca chiou na vida, uma criança que nunca chiou na vida, ela pode vir a chiar no meio da infância dela, ou então quando ela vira adolescente. Ou até, é mais difícil, mas pode aparecer uma asma na idade adulta. Um indivíduo pode se tornar asmático depois de uma certa idade. Isso é até comum no consultório, a pessoa chega e fala: nossa, doutor, eu tenho asma, mas eu nunca tive isso na minha vida. Não, mas qualquer alergia, na verdade, também pode aparecer na idade adulta, né? Um adulto não está livre de começar a ter asma mais pra frente. Tá certo. Doutora Patrícia, a asma vem a ser o quê? Ela é uma alergia, ela é sempre alérgica, não é? E, na verdade, seria alergia de quê? Bom, existe na divisão, né, se você for estudar nos estudos, existem as asmas alérgicas e as asmas não alérgicas também. A maioria das asmas são alérgicas, né? Então o indivíduo, ele tem uma predisposição, às vezes um traço familiar, alguém na família que já tem alergia, não precisa nem ser um filho de alguém que tenha asma. Por exemplo, uma criança que é filho de um pai que tenha rinite, uma alergia de poeira comum, ele pode desenvolver asma, né? Então tem esse traço genético. Então na maioria das vezes essa asma, ela é alérgica. Alérgica a quê? As alergias respiratórias, na maioria das vezes, ela é de coisas que a gente respira. Então, normalmente a asma, ela é alérgica ao ácaro, né? Que é aquele bichinho que tem na poeira, que é o famoso vilão da alergia. Ela pode ter alergia à poeira e ela pode ter asma também ao pólen. Sabe aquelas flores amarelinhas de Paranavaí que tem bastante nas árvores, na filipiruna, na primavera? Então aquilo lá, aquele pólen pode dar asma também. Inclusive, mais pro sul, é bem comum ter esse tipo de asma, porque lá ainda é mais marcante ainda essa alergia ao pólen. Também pode ter asma de fungo, de bolor, aqueles bolor nas paredes, aquelas infiltrações, também pode gerar asma. E tem também a asma não alérgica, que é aquela asma que não tem uma causa definida, mas o indivíduo tem os mesmos sintomas e deve ser tratado da mesma maneira. Doutora, só uma pergunta aqui, uma curiosidade. Por exemplo, as crianças que são alérgicas e têm asma, como é que é o trato? Por exemplo, que criança realmente gosta aí lá do bichinho de pelúcia, não é? De ter um gato, um cachorro. Essas crianças podem se relacionar com animais de estimação? Podem, no caso, ter os bichinhos de pelúcia aí no quarto, na cama? Como é que funciona esse trato, no caso? É até importante você falar isso, que outra asma importante é a asma alergia a pelo de animal. Uma vez a gente diagnosticando e uma vez a gente sabendo que a criança tem alergia a pelo de animal ou a ácaro, fica difícil esse convívio. Eu não costumo pedir para a família se desfazer do animal de estimação, porque a gente sabe o quanto que é importante uma família que já tem mandar um cachorrinho embora ou um gatinho embora. Se a criança ainda não tiver, eu peço para a família não adquirir, porque é difícil o convívio mesmo. Mas se a família já tem, a gente tem alguns cuidados. Dar o banho no gatinho e no cachorro toda semana, pedir para a criança não ficar abraçando, chegando perto do rosto, não deixar subir no sofá o bichinho, nem subir na cama, manter o cachorrinho e o gatinho mais na área externa da casa, fazer uma limpeza rigorosa. Os bichinhos de pelúcia a gente pede para desfazer, que é mais fácil. Mas a gente tem esse cuidado mesmo. Uma vez diagnosticado a alergia a ácaro ou a pelo de animal, a gente tem que ter cuidado com o bichinho de estimação mesmo. Só fazendo um adendo, tem um outro tipo de asma bem importante, que é a asma ocupacional. A pessoa, ela pode desenvolver asma dentro do ambiente de trabalho de algum inalante. Pessoas que trabalham com vapor de metal, ou então aqui em Paranavaí às vezes é comum nas tornearias, aquele pozinho do metal, a pessoa pode ter uma asma daquilo ali, e aí da sílica, do asbesto, pessoas que trabalham com espuma pode ter asma daquilo ali, daquele produto, daquele uretano que sobe, ou então pessoa que faz geladeira também daquela fibra. Lã de vidro? Isso, da lã de vidro, Então a asma ocupacional é um outro tipo de asma também, que a pessoa pode desenvolver. Estamos apresentando o programa Conversando sobre Saúde, no oferecimento Bifarma Farmácias de Manipulação, natural e saudável de viver. Rua Getúlio Vargas, 1245, Centro de Paranavaí. Fone 3423-1220. Bifarma, natural e saudável de viver.
São 8h33. Nós estamos conversando com a doutora Patrícia Cerveira, alergista, e hoje ela está falando sobre asma aqui no programa Conversando sobre Saúde, o programa da Bifarma, que tem aí a coordenação da doutora Márcia Steiner. E você pode ficar à vontade, olha, 3446-2114, 3446-2107 são os telefones aqui da 101.9. A Mônica está aqui prontamente para lhe atender e, claro, você vai deixar o seu nome para concorrer a um kit de produtos cosméticos que vai ser sorteado daqui a pouquinho às 9 horas da manhã no oferecimento da Bifarma de Paranavaí. 8h34, bom dia. Pra viver natural, pra ter mais saúde, conte com a Bifarma. Produtos manipulados por profissionais qualificados, confiança é Bifarma. Cuidar da sua saúde não custa caro na Bifarma. Além de adquirir produtos de alta qualidade, ser atendido por profissionais qualificados, na Bifarma você cuida de sua saúde com economia e satisfação. Agora com um nutricionista para aconselhamento nutricional aos seus clientes e à população. Bifarma em Paranavaí, na Getúlio Vargas 1245, fone 3423-1220. Peça para o seu médico prescrever medicamentos manipulados. Com ele, você tem mais vantagens. Bifarma, natural e saudável de viver. Estamos conversando sobre asma com a alergista, a doutora Patrícia Cerveira, aqui na 101.9, no programa Conversando sobre Saúde, um programa da Bifarma de Paranavaí. Doutora Patrícia, asma e bronquite são a mesma coisa ou não? Pergunta interessante essa. Na verdade, as pessoas costumam dizer que tem bronquite, não que tem asma. Na verdade, as pessoas acham que asma é uma coisa muito mais grave do que bronquite, então elas preferem dizer que tem bronquite. E antigamente também, os médicos mais antigos também não se referem muito à asma. Eles falam, seu filho tem bronquite ou você tem bronquite. Na verdade, é uma questão de classificação. A bronquite, ela vai ser restrita mais para pessoas mais velhas, mais idosas, ou então pessoas que fumam. A bronquite, ela tem um outro mecanismo de inflamação do pulmão, que geralmente se dá pelo fumo. Então, se você for pensar, hoje é errado você falar que uma criança tem bronquite. Então, uma criança que chia, ela tem asma. Um adulto que chia, ele pode ou ter asma ou ter bronquite. Isso é importante porque a forma de tratar a doença é diferente. A asma, por exemplo, ela tem uma reversão boa com um medicamento que chama broncodilatador, que depois a gente vai conversar. A bronquite já não tem essa reversão. Então é bem importante essa distinção entre asma e bronquite, principalmente no adulto, para que se tenha um bom tratamento. Então asma e bronquite não são a mesma coisa, são doenças diferentes e criança, via de regra, é asmática, não tem bronquite. Olha, importantes essas informações, você que está em casa, então já sabe, né? Criança não tem bronquite, sim, tem asma, tá certo? Agora, doutora Patrícia, a gente está falando aqui sobre asma, sintomas, né? E o ouvinte está lá em casa e está perguntando, mas será que eu tenho? O que eu tenho, né? Como é que se faz o diagnóstico de uma pessoa que tem a asma? Bom, como em qualquer coisa da medicina, a primeira coisa é procurar um médico especialista e fazer uma boa história clínica, né? O médico vai estar perguntando sinais, sintomas, quando acontece, como acontece, desde quando acontece, para poder fazer já uma hipótese diagnóstica, né? Muitas vezes, só essa história clínica na mão de um especialista já é o suficiente para a pessoa já pensar que o indivíduo tem asma. Depois disso, nós vamos fazer os exames complementares, né? Que são os exames laboratoriais e os exames de imagem. Via de regra, o que a gente pede? Um raio-x do pulmão, para ver como é que tá esse pulmão, para ver se essa asma já tem repercussão no pulmão ou não, porque é importante, Ricardo, a gente pensar assim, quanto mais tempo uma pessoa demorar para fazer o diagnóstico da asma, quanto mais tempo ela ficar chiando sem tratamento, mais ela vai machucando esse pulmão. Então é muito importante a gente fazer esse diagnóstico logo, para fazer um tratamento logo, para esse pulmão se salvar, né? Para ele não ficar todo machucado, como a gente faz, todo cheio de restrição, né? Então um raio-x é necessário, às vezes, dependendo do caso, até uma tomografia pulmonar é necessário. Exames de sangue, a gente vai avaliar se essa asma é alérgica ou não, inicialmente através dos exames de sangue, né? E depois a gente pode também fazer os testes alérgicos se a gente pensar numa asma alérgica. Agora, com relação aos testes alérgicos, doutora Patrícia, como se faz? Quais são os procedimentos para uma pessoa realizar um teste alérgico?
Hoje em dia a gente já começa fazendo os testes alérgicos através dos exames de sangue. A gente tem nos exames de sangue as medidas específicas para cada alérgeno. Então, eu vou ter como medir no sangue a alergia total do paciente e vou ter como medir assim, se ela tem ou não alergia a ácaro, se ela tem ou não alergia a poeira, a pólen, a fungo, já no sangue. Então a gente já faz essa dosagem no sangue hoje em dia. Uma coisa que eu não falei que é importante também é assim, uma criança pequena que ainda mama no peito ou que acabou de mamar na mamadeira, ela pode ter alergia ao leite de vaca, né, que é bem comum em criança, e isso pode gerar asma. Então um bebê pode chiar e ter asma por causa de alergia ao leite de vaca, né? E isso tem que ser suspenso da dieta, tem que se fazer um diagnóstico certinho e correto para suspender isso da dieta para a criança poder melhorar. E esse alergia ao leite de vaca também a gente consegue medir no sangue, tá? Depois que a gente fez os exames de sangue, nós vamos para os famosos testes alérgicos na pele, que é onde a gente coloca uma gotinha no braço, são várias gotinhas, porque cada gotinha é de uma determinada pesquisa, e vai fazer uma picadinha bem superficial, que não sai sangue, é um exame bem tranquilo, pra gente poder ver se a pessoa é alérgica ou não àquela determinada substância. Uma coisa importante é assim, esse teste tem que ter uma correta indicação. Crianças muito pequenas, não adianta fazer esse teste, via de regra ele vem negativo. Não porque elas não são alérgicas, mas porque o teste em criança pequena muitas vezes não funciona. A gente precisa de uma certa maturidade da pele, uma certa maturidade da criança, do seu sistema imunológico, para esse teste vir positivo. Então eu recebo muitas crianças no consultório, a doutora fez o teste, mas não deu nada. Mas quantos anos tinha? 2? É por causa da idade. Vamos repetir o teste, porque agora pode vir alguma coisa, né? E às vezes a pessoa acaba fazendo esse teste precocemente, então tem que ter a idade correta para fazer o teste também. Aí através do teste a gente consegue ver também se a pessoa é alérgica ou não. Então, juntando todos esses exames, é que a gente vai fazer um correto diagnóstico de alergia, de asma alérgica. Agora, doutora, nós falamos aqui sobre asma, né? Sobre alguns sintomas, e o ouvinte está lá nos ouvindo nesse momento, claro, e ele fala assim, bom, eu às vezes eu tenho um chiado no peito, tal, aquela coisa toda, vou lá, faço um exame, eu tenho asma. O que eu devo fazer daqui para frente, né? Como que se trata a asma, doutora? Bom, a asma ela é dividida em leve, moderada, que seria um grau médio, e grave, né? Através dessa classificação, nós vamos também escolher o melhor tratamento para asma. Um exame que eu não mencionei, mas que ajuda a gente a mensurar esse grau de asma, chama prova de função pulmonar. É um exame onde o paciente sopra num computador, tem um dispositivo de soprar, e ali também vai ser medido o grau dessa asma. Uma vez tendo esse diagnóstico, nós vamos estar escolhendo o melhor tratamento. Também vai depender da idade do paciente, de tudo mais. Hoje em dia, ainda um medicamento de escolha são as bombinhas, né? Para tratar a asma. Essas bombinhas, antigamente, se tinha uma certa discriminação de uso. Por quê? Esses remédios, eles eram muito fortes, eles não atingiam só o pulmão, na hora que você aspirava, eles se distribuíam para o corpo todo e podiam trazer problemas de pressão, enfim. E também as pessoas não usavam de maneira correta. Hoje em dia, essas bombinhas mudaram, sabe? Elas têm um medicamento mais específico, esses medicamentos eles tendem a agir só no pulmão, né? E uma coisa bem importante, não traz problema de coração, que as mães ficam tão preocupadas hoje em dia, e mais ainda, não trazem dependência. Uma preocupação do paciente é, doutor, eu vou usar a bombinha, mas eu não vou ficar dependente dessa bombinha pro resto da vida? Não. Se for usado por um especialista, se for usado de maneira correta, a pessoa não fica dependente. E o mais importante é que as pessoas usando certo essa bombinha, Ricardo, eles melhoram muito rápido. Às vezes você dá um retorno em 15 dias para o paciente, ele já está muito melhor usando. Então a gente usa por um tempo determinado. A asma ela tem mesmo um tratamento mais longo, ele é uma doença crônica, vai ser tratado por alguns meses, e aí depois a gente vai diminuindo até que o paciente consiga ficar sem a bombinha, tá? Então, na verdade, as bombinhas não são perigosas. Hoje as pessoas que têm asma e que recebem lá uma receita para fazer o uso da bombinha, pode usar tranquilamente, né, doutora? Desde que seja bem prescrita a dose certa, eu costumo dizer para o meu paciente, a bombinha não é o vilão, ela é a solução, né? Desde que ela seja usada de maneira correta, a dose certa, tudo certinho, vai solucionar o problema. Como é que se usa a bombinha? Porque, na verdade, a gente vê as pessoas, e até uma pergunta que eu tenho para te fazer, a asma, ela pode se manifestar em um estado emocional alterado? Porque uma vez eu assisti, não lembro se foi um filme, uma novela, que a pessoa ficava nervosa ou
se deparava com alguma situação de medo e ela começava, não conseguia respirar. E aí utilizava a bombinha naquele momento. A bombinha, ela tem que ser usada somente quando a pessoa tem a dificuldade de respirar, ou ela tem que ser usada, por exemplo, assim, uma vez de manhã, uma tarde, uma noite. E essa questão aí do emocional, a asma, ela pode se manifestar também na alteração do emocional, doutora? Excelente pergunta, Ricardo. Na verdade, o que eu costumo ver muito é que as pessoas não fazem um tratamento para asma ir embora, para curar a asma. Elas fazem um tratamento na hora que elas estão com o sintoma da asma, na hora que ela está com a falta de ar. Isso não é correto. Tá? A pessoa, ela tem que fazer um tratamento contínuo para a asma ir embora, para não ter aquelas sequelas pulmonares que eu te falei. Então, a bombinha, ela é prescrita para ser feita, na via de regra, 2 vezes ao dia, por alguns meses, né? Com acompanhamento especializado. Às vezes, quando ela está em crise, nesses momentos, ela pode usar um outro tipo de bombinha para sair da crise, ou então uma inalação para sair da crise, né? Mas não é correto só fazer tratamento durante a crise. Ela tem que fazer um tratamento para a doença ir embora, né? E a outra pergunta sobre emocional. Eu costumo dizer que a alergia e a parte emocional é muito ligada. Qualquer doença alérgica piora no estado emocional. Seja uma asma, seja uma alergia de pele. Tem gente que me fala, doutora, eu tenho uma alergia de pele que quando eu tô estressada eu me coço toda. E é bem assim mesmo. Toda alergia, ela piora mediante um estresse, tanto que faz parte da minha conversa do paciente perguntar isso, quando você está estressado piora, ou então diferente. Sua alergia começou agora, como é que está seu estado emocional? Como é que está sua relação no trabalho? Como é que está sua relação com o marido? Como é que está a criança na escola? Às vezes ela está sofrendo até um bullying aí, tá tão famoso, ela está sendo assim, pelos amigos, né? Tá tendo uma dificuldade, de aprendizado, né? Isso é importante porque às vezes tratando a asma, a criança melhora até na escola, porque ela melhora para dormir, ela melhora o aprendizado, ela melhora o raciocínio, né? E também serve para adulto, melhora a relação familiar, melhora o sono, diminui o nervosismo, melhora no trabalho. Então é outro fator importante de tratar a asma. Estamos apresentando o programa Conversando sobre Saúde, no oferecimento Bifarma Farmácias de Manipulação, natural e saudável de viver. Rua Getúlio Vargas, 1245, Centro de Paranavaí. Fone 3423-1220. Bifarma, natural e saudável de viver. São 8h45. Bom dia para você de Paranavaí, você de toda a região que está ouvindo aí o programa Conversando sobre Saúde, um programa da Bifarma, né? Coordenação da doutora Márcia Steiner. Quero mandar um bom dia também lá pro Paulo, convidar você para ligar para cá no 3446-2114, 3446-2107, né? Daqui a pouquinho tem o sorteio de um kit, né? Com produtos cosméticos no oferecimento da Bifarma de Paranavaí. E hoje, sábado, dia 12, né? Véspera do Dia das Mamães, a Bifarma tem aí uma programação especial para você também, né? A Bifarma, em nome do Paulo, em nome da Márcia, convida você para participar já a partir de agora, né? O café da manhã delicioso que está sendo servido na Bifarma de Paranavaí, né? Um café especial para as mães, onde está acontecendo também sorteio de prêmios, né? Sorteio de muitos prêmios, hoje também na Bifarma, e massagem express, tá certo? Então, um tratamento muito bacana aí para as mães hoje na Bifarma de Paranavaí, e a gente estende o convite aí para todas as mães de Paranavaí, toda região, em nome da Márcia, em nome do Paulo, para que participe então, a partir de agora já desse café da manhã que está sendo servido na Bifarma de Paranavaí. Também participe do sorteio dos prêmios e também da massagem express na Bifarma de Paranavaí. 8h46, bom dia. Estamos apresentando o programa Conversando sobre Saúde, no oferecimento. Pra viver natural, pra ter mais saúde, conte com a Bifarma. Produtos manipulados por profissionais qualificados, confiança é Bifarma. Bifarma Farmácias de Manipulação, natural e saudável de viver. Rua Getúlio Vargas, 1245, Centro de Paranavaí. Fone 3423-1220. Bifarma, natural e saudável de viver. Estamos falando sobre o tratamento da asma, já falamos aqui sobre as bombinhas. Agora, doutora, são só as bombinhas que tratam um paciente com asma, ou existem outros meios, outros tipos de tratamento para as pessoas que têm asma?
Bom, uma asma grave, além da bombinha, ela vai requerer outros tipos de tratamento em algumas vezes. Tem pessoas que ainda precisam tomar o corticoide, né, comprimido, junto com a bombinha, vai depender da gravidade. E existe outro medicamento no mercado hoje, que ele tem um nome bem feio, ele é um imunomodulador, que ele não é corticoide, que ele não é bombinha, né, e ele pode estar ajudando na asma de algumas crianças, principalmente. Ele chama, o nome da droga é Montelukast, sem falar o nome comercial, mas ele ajuda bastante na asma em alguns casos. Então ele também pode ser usado dependendo de cada caso, né? Então foi o que eu te falei, vai depender do tipo da asma, da gravidade da asma, da idade do paciente, pra gente propor aí. Uma outra coisa que faz parte do tratamento é incentivar o exercício físico, né? O exercício físico melhora a capacidade pulmonar da pessoa. No começo ela pode não conseguir fazer de tão grave que está essa asma, mas conforme ela vai melhorando, a gente vai incentivando o exercício físico. Não tem exercício físico preferencial. Às vezes a mãe acha que é só a natação que melhora a asma, mas não é. Eu costumo deixar bem livre. Gosta de fazer o quê? Ah, tia, gosto de jogar bola. Então vai jogar bola, porque a tua respiração vai melhorar, o seu tórax vai desenvolver, e isso vai melhorar a asma. Ah, um adulto gosta de caminhar. Então vamos fazer caminhada 3 vezes na semana. Vai melhorar a asma. O exercício melhora bastante. Se desfazer, como a gente estava falando, de alguns focos, se for alérgico, né? Melhorar o ambiente, limpar bem a casa com pano, não deixar poeira nos lugares, não acumular muitos objetos na casa, se for uma alergia de poeira, tirar a cortina do quarto, tirar tapete do quarto, ajuda se for uma alergia a ácaro, né? Não ter contato com fumaça de cigarro, porque via de regra o cigarro piora as alergias. Então eu peço para um pai que tem uma criança asmática em casa, eu não vou pedir para parar de fumar, porque eu sei quanto que é difícil parar de fumar, pedir, né? Mas pedir para um pai não fumar dentro de casa, mesmo na ausência da criança, pedir para ele fumar sempre no quintal, né? Eu costumo dizer, não adianta fumar com o braço para fora, na janela, tem que ser para fora de casa mesmo. Então tem algumas orientações que a gente dá também que vão fazer o indivíduo melhorar e facilitar o meu tratamento, né? Agora, doutora, a asma que provém de uma situação alérgica, o uso, por exemplo, de um antialérgico resolve ou não? Não. O uso só do xarope antialérgico não vai resolver a asma, não. A asma tem que ser tratada mais de fundo. Os antialérgicos vão ficar restritos mais à doença, tipo uma rinite, que não tem a falta de ar, que é uma alergia só nasal, ou uma alergia de pele, uma coceira, mas a asma não se resolve com antialérgicos. É muito comum as pessoas irem no consultório tomando antialérgicos do postinho e não tendo melhora. Isso não vai resolver. Mesmo a inalação sendo usada toda hora, também não vai resolver, sabe? Então, é bem diferente o tratamento, não dá pra ficar levando só com isso daí, não. Tá certo. A inalação, só pra gente, você falou inalação, tá vindo aí o inverno, né? A inalação com o soro fisiológico resolve em que caso? Porque às vezes a criança tá lá, tudo trancado, não sabe se tem asma, aí a mãe fala, vamos fazer uma inalação lá com o soro fisiológico. Ela resolve só pra quê, doutora? Não, a inalação com soro fisiológico puro, ela não vai resolver asma, ela não vai resolver chiado no peito. O que ela pode ajudar é assim, uma criança que tá com o narizinho entupidinho, uma inalação funciona, uma criança que tá com uma gripe comum, sem ter crise de chiado no peito, a inalação ajuda, porque umidifica as vias aéreas, né? Mas tirar da crise de chiado do peito, não tira. Uma coisa que eu queria falar é assim, uma criança que tiver com chiado no peito, que a mãe vê que tá bem importante, tem que procurar o postinho, tem que procurar a unidade de saúde, ou seja, a Santa Casa, um pronto-socorro. Porque essa falta de ar, ela pode ir piorando, e eu já vi crianças dentro do hospital desmaiarem por falta de ar, ou adultos, a asma é uma doença fatal, sabe? Quando ela vem em crises graves, que a gente fala, uma asma grave, ela pode levar a internações em UTI, e até morte por asma, morte por insuficiência respiratória. Então a asma é uma doença importante, ela é uma causa alta de morbimortalidade no Brasil. Morbimortalidade significa, ela abrange muita gente como doença, e ela também é um caso alto, fatal mesmo, de morte por asma. Então é uma doença importante de ser tratada. As crises, quando a pessoa vê que tiver com uma falta de ar importante, tem que ser imediato. Isso às vezes acontece de madrugada, mas tem que ser levado ao pronto-socorro, porque lá vão ser feitos medicamentos, e até muitas vezes medicamentos injetáveis na veia para tirar a pessoa da crise. É importante. Tem internações em UTI mesmo por causa de asma, tanto de criança quanto de adulto. Bom, tem uma outra dúvida também
também, doutora, com relação à falta de ar. Toda falta de ar é asma, porque às vezes a gente encontra pessoas no dia a dia e fala assim, hoje eu acordei, mas sei lá, eu tô com uma falta de ar, né? É asma, toda falta de ar é asma. Como é que é isso aí, doutora? Não é toda falta de ar que é asma, não. Tem alguns pacientes que têm falta de ar pura e é asma, tem pacientes que têm tosse pura e é asma, né? Então não precisa vir tudo junto, né? O chiado, a falta de ar e a tosse. Mas existem outras causas para falta de ar. Causas psicológicas, tipo doença do pânico, pode dar falta de ar, né? Ansiedades em grau máximo, pode dar falta de ar, às vezes até aperto no peito, né? Às vezes eu recebo isso no consultório. Doenças cardíacas podem dar falta de ar, isso é muito importante. Desde um infarto agudo, pode dar falta de ar, insuficiência cardíaca, que deixando um pulmão encharcado, pode dar falta de ar. Doenças renais, onde o rim não funciona direito e vai juntando líquido dentro do corpo, aquele inchaço, pode dar falta de ar. Doenças do fígado, onde a gente tem aquela coleção de líquido dentro do abdômen, então por uma compressão do pulmão pode dar falta de ar. Então a falta de ar não é um sintoma exclusivo da asma, por isso que a gente tem que procurar um médico para diagnóstico. Muito bem. Com relação, doutora Patrícia, às vacinas antialérgicas, né? Elas servem também para asma? Bom, assim, uma vez que tem um diagnóstico de asma alérgica e a gente começa a usar bombinha e a gente vê que tem um bom resultado, a gente vai fazendo o uso da bombinha até o paciente ter melhora. Em alguns casos, só o tratamento com a bombinha não é o suficiente. Uma vez a gente vendo que tem alergia a ácaro, comprovada nos exames, comprovado no teste alérgico, a gente pode lançar mão das vacinas antialérgicas. Uma coisa importante é isso, porque o que eu vejo às vezes é o uso dessa vacina indiscriminadamente, né, sem ter esse diagnóstico de asma alérgica. Então, tô usando vacina, mas peraí, teus exames de sangue são positivos? Teu teste alérgico é positivo? Porque se não for, essa vacina não funciona. Então o paciente fica usando vacina, não é uma vacina só. Para você ter uma noção, hoje em dia, a gente leva de 2 a 3 anos com tratamento de vacina. Não é uma vacina só, que nem a gente toma uma vacina de gripe. São várias doses de vacina. Começa semanalmente a aplicação. Depois vai a cada 15 dias, depois uma vez por mês. O custo é alto, né? Então tem que ser bem indicado. Mas é um tratamento excelente. Então uma vez que tem indicação, é um tratamento excelente, não só para asma, para rinite, para alergias de pele, funciona bem, uma vez bem indicado. O paciente gasta um pouquinho mais, mas fica livre da alergia. Então tem que ter a forma de indicar, tem que ser indicado por um especialista. Inclusive, eu queria até colocar um adendo, só tem autorização para fazer vacina de alérgico quem tem especialidade de alergia, quem tem título de especialista de alergia, para que isso seja bem indicado, para que isso seja aplicado de uma forma segura. É o médico que tem que aplicar dentro do consultório, sob supervisão médica, né? Não pode ser dado frasco para aplicar fora, é de responsabilidade do médico essas aplicações, tá? Tá certo. Bom, existem os tratamentos, né? As pessoas que têm asma têm esperança de cura, doutora? Tem esperança de cura. Eu tenho boas respostas no consultório à asma. A pessoa começa com uma dose, como eu te falei, as bombinhas vão sendo diminuídas. Com o uso da vacina isso também se resolve. A criança, principalmente, eu deposito sempre muita fé no tratamento da criança, porque a criança responde muito bem a qualquer tipo de tratamento. Uma vez isso bem aplicado, a criança também vai crescendo, o pulmão vai se desenvolvendo, essa asma vai indo embora. Quem tem asma sabe da dificuldade. Criança sofre muito por causa de chiado no peito, de asma, né? Então é importante procurar um especialista, é importante tratar para se ver livre disso, né? Mais uma vez eu queria frisar, não adianta tratar só a crise, tem que tratar a doença para que essa doença vá embora, e quanto antes esse tratado, menor a chance de sequela pulmonar, para que essa criança se desenvolva bem. Uma criança com asma, como eu falei, ela pode ir mal na escola, ela pode ter baixo peso, ela pode ter baixa estatura por causa de asma, e depois eu vejo isso no consultório frequente, quando a gente trata, a criança vai melhorando, ela come melhor. A criança com asma, ela não se alimenta bem, ela come melhor, ela cresce rápido, assim. A gente vai acompanhando e vai vendo o crescimento da criança, o desenvolvimento, a relação social. Às vezes uma criança na educação física não é escolhida para ser do time de futebol que ela quer, porque ela não consegue correr, né? Ela não consegue tocar a bola. Depois eu costumo dizer que eles deixam de ser goleiros para jogar na linha,
né? Eles vão ter fôlego para jogar e eles vão ter amizades mais fáceis, eles não vão precisar andar com a bombinha no bolso, os amigos não vão ter essa discriminação. Então o tratamento é excelente e há chance de cura sim. Para adultos a mesma coisa. Doutora Patrícia Cerveira, eu tenho certeza que muitas mães ou pais, não é, que convivem com crianças e até adulto que está nos ouvindo neste momento, gostariam de ter esse diagnóstico aí, né? Porque às vezes sentem alguns sintomas, mas não procuram um especialista. Eu gostaria que nesse momento você falasse aí qual é o local que você atende, endereço, em telefone, para que as pessoas pudessem anotar e procurasse também a doutora Patrícia Cerveira, que é alergista especialista aqui, inclusive no caso da asma, doutora. Ah, que bom, Ricardo, eu estou à disposição então na clínica Otomed, que fica a rua Marechal Cândido Rondon 545, é no mesmo quarteirão da Santa Casa, lá perto da Perimetral, né? O telefone de lá é 3423-2829 e eu estou à disposição para atender e para tirar as dúvidas das pessoas. Tá certo, doutora Patrícia. Acredito que com relação à asma, nós tiramos aqui algumas dúvidas dos ouvintes, trouxemos informações importantes e claro que existem outros assuntos que podem ser abordados aí com relação à sua especialidade também, mas nós queremos já deixar o convite aqui em nome da doutora Márcia Steiner, em nome da Bifarma, no programa Conversando sobre Saúde, para uma outra oportunidade estar com a gente aí também, falando sobre um outro tema. Doutora Patrícia Cerveira, obrigado por estar com a gente neste sábado e os microfones aí para suas considerações finais. Obrigado, Ricardo. Eu acho importante a gente estar orientando a população, né? Vou aceitar o convite, vou vir outra hora falar de outras coisas. A gente trata a rinite também, que é uma doença bem comum na população. As doenças de pele alérgicas, que também são comuns e incomodam tanto pelas coceiras, né? Então eu vou estar vindo conversar, vou aceitar o convite. Eu acho que é bem importante a gente estar aí disponível para orientar todo mundo e para que as pessoas saibam que, pelo menos que elas possam, assim, ter uma ideia. Nossa, será que eu tenho asma? Se for ao consultório e falar que não tem, melhor, né? É verdade. Se não for, se o resultado é negativo, melhor. Mas se tiver, fazer um bom tratamento aí. E obrigada a todo mundo, a Paranavaí e a região, e a gente se encontra de novo em breve. Tá certo, nós conversamos então com a doutora Patrícia Cerveira, alergista, aqui no programa Conversando sobre Saúde, um programa da Bifarma de Paranavaí, que tem um comando aí da doutora Márcia Steiner. Tenham todos um excelente sábado. Pois é, nós falamos aqui com a Patrícia Cerveira, né? Vou repetir aqui o telefone, é o 3423-2829. Você que tiver alguma dúvida sobre questões de asma, não é? Quiser fazer um diagnóstico, é o 3423-2829 na clínica Otomed, na Marechal Cândido Rondon, próximo à Santa Casa de Paranavaí, doutora Patrícia Cerveira, alergista. Eu quero convidar você nesse momento para ligar para cá, 3446-2114, 3446-2107, para você me ajudar a fazer aqui o sorteio, né? De um kit de produtos cosméticos no oferecimento da Bifarma de Paranavaí. E que agora você vai pro ar comigo, né? Vai fazer o sorteio aqui, junto comigo na 101.9, dentro do programa Conversando sobre Saúde, um programa da Bifarma. Lembrando que a Bifarma está oferecendo um delicioso café da manhã, agora lá na farmácia, não é? E claro, também sorteio aí para as mamães com massagem Express, tá certo? Então você é o convidado do Paulo, convidado da Márcia, de toda a equipe da Bifarma para participar deste café da manhã que está sendo servido neste momento na Bifarma em Paranavaí. 9 em ponto. Estamos apresentando o programa Conversando sobre Saúde, no oferecimento Bifarma Farmácias de Manipulação, natural e saudável de viver. Rua Getúlio Vargas, 1245, Centro de Paranavaí. Fone 3423-1220. Bifarma, natural e saudável de viver. Pontualmente